Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um início de TRI da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. Antes de começar com essa pré-aula de hoje, eu gostaria de agradecer ao Bispo Primaz, Dr. Manuel Ferreira, ao Bispo Abner Ferreira, ao Bispo Samuel Ferreira e à Bispa Marvi Ferreira, que com todo carinho e empenho tem dedicado o amor e as orações aos adolescentes da nação madureira. Amém? Obrigada. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 1, que tem por tema o justo vive da fé. E na mensagem valiosa diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1:17. Eu não falei, então vou falar agora, que a nossa revista desse TRI tem por tema Cartas Paulinas. Então, antes de começar a sua lição, antes de entrar na lição, converse com seus alunos sobre Paulo, para que eles tenham intimidade, conheçam o autor. Então, explique para eles quem foi Paulo, vê o que eles sabem sobre Paulo. Explique sobre a conversão de Paulo, o que o Paulo era antes de ser, que ele era Saulo, um perseguidor dos cristãos. Explique como é que foi a conversão dele, como é que ele se tornou um apóstolo de Deus. Explique também os motivos que ele vai enviando as cartas deles. Por quê? Para que o aluno ele tenha essa intimidade, essa facilidade de entender sobre o autor. Então, a primeira carta, Paulo ele escreve aos Romanos. E o motivo central dessa carta é a justificação da fé. Paulo vai escrever aos Romanos sobre como é que a gente consegue a salvação, como que a gente alcança a salvação. E a salvação ela só vem através de Jesus, através do Filho de Deus. Pergunte assim aos alunos, todos os caminhos nos levam ao mesmo lugar? Não, tem caminho para cada coisa, não é? E assim é a nossa salvação. O único caminho que nos leva à salvação é através de Jesus Cristo. Paulo também vai dizer que não é por obras, não é por ser uma pessoa legal, uma pessoa maneira, e sim por acreditar e confessar Cristo Jesus. A salvação ela vem a intermédio de Cristo Jesus. Então reforce aos seus alunos e o convide também a aceitar Jesus. Pergunte se eles já aceitaram Jesus, se eles são salvos, e ore para que o Espírito Santo se faça presente durante a sua aula e durante esse momento. Amém? Dica da psicologia. Minha dica de hoje é sobre o início da adolescência, né? Ela se dá ali entre os 12 anos e a gente começa a perceber algumas mudanças no corpo físico do adolescente, né? Algumas mudanças são mais visíveis, geralmente engrossa a voz, né? A menina também tem mudança no corpo dela e essas mudanças não são só físicas, também são emocionais. É quando está se formando a questão do autoconceito, em busca da autoestima, do quem sou eu. E os amigos, os colegas, eles passam a ter mais influência na vida desse adolescente. Influências essas que possam ter negativas ou positivas. Por isso é de extrema importância que você crie ali um ambiente seguro para esse adolescente que está nessa mudança, essa transição. Então, sempre ali que for possível, reforce com eles a união deles, porque eles vão precisar contar um com os outros, porque vai ter situações, dúvidas, pensamentos, são comuns da idade e talvez eles tenham vergonha, medo de chegar num pai, num professor, mas entre eles ali, eles conseguem se achar, conseguem se ajudar. A revista de hoje, né, desse TRI, ela sempre vem trazendo quebra-gelo no começando da aula, tem vários quebra-gelo. Então, sempre que possível, faça ou antes da aula ou depois, porque o quebra-gelo ele tem esse intuito de unir, de aproximar. Então, sempre promova essa união e essa relação boa que eles vão precisar, tá ok? Então, antes de finalizar, tem duas dicas para você. A primeira é a mais nova ferramenta para te ajudar, professor, a conduzir os adolescentes de acordo com a palavra de Deus e com os ensinamentos cristãos, que é a Ordem do Farol. E você vai encontrar lá no site www.ordemdofarol. Entre agora e seja você também um guardião dessa geração. E antes de terminar, também queria falar sobre o Pio-Tim Adolescer Mais. O Pio-Tim, ele é um recurso pedagógico, onde você vai ter um subsídio a mais para complementar a sua aula. E o Pio-Tim dessa aula, né, da aula número 1, tem por tema
a justiça de Deus excede a dos homens. E eu vou ler aqui um pedacinho para você, para deixar você curioso, para que você corra lá no site da Editora Bethel e tenha acesso ao seu Pilti. Ele diz assim: o seu sacrifício faz com que a justiça de Deus seja aplicada juntamente com a misericórdia. Dessa forma, somos libertos do pecado e podemos ter vida eterna com Deus. O Pilti também serve para você incentivar os seus alunos na leitura. Então, sempre disponibilize no WhatsApp deles ou impresso também, para que eles levem para casa, façam uma leitura, façam uma reflexão e ali incentive a curiosidade deles em saber mais da Bíblia e da Palavra de Deus, tá ok? E você encontra o seu Pilti de forma gratuita lá no site da Editora Bethel, que é o www.editorabethel.com.br. Entre agora mesmo. Antes de terminar, gostaria de dizer para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever e ativar o sininho. E para você que já é inscrito, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. A nossa pré-aula de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. Um beijo, a paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau.